Conhecida como o centro financeiro da Suíça e figurando entre as cidades mais caras do mundo para se visitar, Zurique pode acabar sendo deixada de lado pelos viajantes em busca dos Alpes e as charmosas vilas. Seria isso um erro? Cercada de belezas naturais, com um centro histórico repleto de ruelas, praças pitorescas e atrações para todos os gostos, Zurique certamente merece fazer parte da sua lista de viagem pela Suíça. Se você pretende entender um pouco mais das principais atrações da cidade, além de algumas não tão conhecidas, e ainda ter algumas dicas especiais de como economizar, você chegou no vídeo certo. Sejam todos bem-vindos ao rolê de hoje. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Carol. E eu sou o Felipe. Esse aqui é o Peri. Ó, esse baixinho aqui é o Peri. Hoje a gente tá aqui para mostrar para vocês um lugar incrível que é a cidade de Zurique. Isso aí, acompanhem com a gente o dia de hoje. Pro dia começar bem só com um bom café da manhã, então escolhemos um local pertinho da nossa primeira parada do dia e fomos para lá. A gente está aqui agora no restaurante, ou no Café Babus, e ele é um café assim que o pessoal indica bastante para vir tomar um café, e tem uma coisa especial que a gente veio aqui principalmente por causa disso, é que aqui também serve açaí, então a gente vai poder comer açaí aqui. Esse Babus, ele tem vários lugares, ele tem aqui, tem lá perto da ópera. Gente, olha que lindo, eu peguei uma torrada com cogumelo e pesto de castanha de caju. Aí temos aqui, o do Felipe é ovo Benedict. Eu já vi, acho que no Masterchef, esse ovo, daí eu fiquei com vontade de provar. Entendi. E isso aqui que o Felipe queria mostrar, ó, a razão dele querer ter Olha vindo. isso, gente, por que a gente veio aqui? Por causa do açaí. Ele, óbvio que ele não vai ser o perfeito, mas é algo pelo menos. Inclusive, eles aqui na Suíça chamam de açaí. Então tomamos nosso cafezinho da manhã ali no Babus. Gostei muito da comida ali. Tá muito bom, foi um dos melhores cafés da manhã que eu tomei aqui na Europa. Uma dica para vocês é, se forem ali perto das 10 horas, já reservem, porque é um lugar bem forte assim de brunch, sabe? E todas as mesas estavam reservadas. Se vocês vierem fazer igual o Zeca Pagodinho, provar meu brunch, tem que vir cedo. Não dá para ser às 10 horas. Porque ali a gente conseguiu comer essa reserva porque a gente veio umas 8 e pouco, mas todas as mesas estavam reservadas para as 9h30, 10, 10h30, né, Felipe? Os rios aqui na Suíça são, tipo, muito cristalinos. A gente vê o fundo. Exceto pelo Sil. Exceto o Sil, né? Que é o rio aqui de Zurique, um deles, que ele é marrom. Aqui, então, ó, o rio Sil, que é o marronzinho, se encontra com aquele rio que a gente mostrou pra vocês, que tá vindo ali da frente. E dá pra ver certinho a divisão na cor das águas, tá vendo que legal? É o Solimões com o Rio Negro versão suíça. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. Esse aqui então é o Museu Nacional Suíço e essa é a construção que eu acho mais bonita aqui em Zurique, eu realmente gosto muito dela. A gente consegue entrar aqui no pátio de graça, sem visitar o museu, só que hoje excepcionalmente está fechado porque estão fazendo obras ali dentro para algum evento que vai ter aqui. A gente não vai entrar para ver o museu em si, ele conta a história um pouco da Suíça, porque não é muito nosso tipo de programa, estamos com o Peri e tal, mas se vocês quiserem visitar, tá aqui uma oportunidade também. Inaugurado há mais de 100 anos atrás, o Museu Nacional abriga o acervo mais completo da Suíça de artefatos relacionados à sua cultura. Além disso, o local é palco de diversos eventos ao longo do ano.
Bem ao lado do Landesmuseum existe um ponto de barco onde é possível navegar pelo rio Limmat até a estação de Birkelplatz. Vale muito a pena fazer esse passeio, já que podemos ver grande parte da cidade velha de Zurique com uma perspectiva diferente. Infelizmente, quando visitamos Zurique, esse passeio estava temporariamente parado, então é bom checar antes de ir. Além de ser um importante ponto de conexão dos transportes terrestres da cidade, é aqui em Birkelplatz, na estação de barco, que muitas embarcações partem para diversos destinos no lago de Zurique, e é também onde o barco que percorre o Limmat passa. Já que o barco do museu não estava funcionando, pegamos um bonde, chamados aqui de tram, e viemos para cá pois o nosso próximo destino fica na margem do lago. Some gates never get to open 'cause it's too late. I could be the one who saves you from this place. Baby, they ain't never gonna find me, find me, find me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it. Uma coisa legal que a gente tem aqui na Suíça é que é muito fácil pegar o transporte público com o cachorro, com o Peri no caso. Então a gente conseguiu pegar tram, a gente conseguiu pegar trem, e agora a gente está andando de barco, que é uma coisa turística, e mesmo assim ele aceita. É bem legal isso. Quem não gosta sofre um pouco, né? Mas é só ficar afastado e tal, tá tudo certo. A gente recebe umas caras feias, mas fazer o quê? É normal aqui. Meu Deus, olha esse rosto, todo sujo de lama. Tá doido. Peri rolou na lama, agora ele vai ter que tomar um banho de lago pra limpar. Coisa Vai. que ele não queria, coitado. Mas primeiro a gente vai visitar mais uma atração que tem por aqui. A gente acabou de descer de barco então no Zürichhorn e a gente está indo visitar o Schienegarten. O Schienegarten é uma atração gratuita e ele é um dos jardins chineses mais... O Peri tá me puxando. Ele é um dos jardins chineses mais reconhecidos fora da China. Inaugurado em 1994, esse jardim chinês foi um presente da cidade de Kunming a Zurique em agradecimento pela sua ajuda na construção do sistema de água e drenagem urbana na cidade. Cada detalhe do jardim, assim como suas construções, refletem um pouco da cultura chinesa e nos convidam para um passeio relaxante longe da agitação da cidade. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car till it bends because we wanna. Esse gramado aqui na frente do Schienegarten, ele é o lugar que tem mais vivo em Zurique no verão. Durante o final de semana, isso aqui fica cheio de gente. Todo esse gramado aqui que vocês estão vendo, com bastante de espaço, fica cheio de quadra de vôlei. E gente fazendo churrasco, fazendo piquenique, é muito legal. A gente vem com bastante frequência aqui no verão. Tem que aproveitar, já que é pouco sol que tem aqui, né? É mesmo. E hoje a gente vai aproveitar a vantagem de estar mais vazio para o Peri poder nadar à vontade sem incomodar ninguém, né, Peri? E daqui do Schienegarten a gente vai lá para a ópera, que fica em Stadelhofen, que é a estação. Daqui dá pra gente ir caminhando até lá, que é o que a gente vai fazer. A gente vai mostrar pra vocês o trajeto que a gente vai fazer. Mas também dá pra andar pra trás daqui de onde a gente tá e pegar transporte público. Também é bem fácil de fazer. Mas é muito gostoso de andar aqui nessa beiradinha do rio, né? Do rio não, do lago.
E uma dica bem especial daqui dessa região, que o pessoal vem fazer piquenique e tal, é que tem banheiro. Então tem banheiro no lado de lá, no cantinho, tem banheiro de graça, que é coisa rara aqui na Suíça, e um banheiro lá também. Tem É banheiro público, mas é bem limpinho e tem como lavar a mão, tudo lá dentro. Tem tudo, é bem equipado. Agora o Peri vai poder aproveitar o riozinho, o laguinho só pra ele. A caminhada do jardim até a ópera leva em torno de 30 minutos em um ritmo lento, apreciando o trajeto. Durante o percurso, podemos observar patos e cisnes nadando no lago, jardins floridos, construções diferenciadas e até alguns artistas fazendo apresentações ao vivo. Nos finais de semana, algumas barracas de sorvete e bebidas abrem por aqui, e tanto a população local quanto os turistas vêm para cá para tomar um banho de lago e aproveitar os dias quentes. Uma coisa que adoramos por aqui é que durante o verão o sol só se põe totalmente depois das 9 horas da noite, então é possível curtir o dia no lago por bastante tempo. Essa daqui então é a Ópera de Zurique. Ela fica aqui bem pertinho do lago, no lado na verdade. Ela foi construída em 1891 e ela, dentre as óperas famosinhas assim, vamos dizer, das óperas internacionais famosas, ela é a menor de todas. Ela tem 1.100 assentos só. Eu não sei se isso é pouco ou é muito, porque eu não sei, eu não tenho uma referência para dizer, mas eles dizem que é pouco. E uma vantagem que dizem que tem aqui é que é possível sempre sentar mais próximo do palco por ser estreitinho, né? E aqui logo em frente da ópera, que está ali atrás da gente, tem uma praça bem grandona e é onde o pessoal vem aqui para fazer algumas atividades e é onde acontecem algumas coisas aqui, né, Carol? É. Hoje, por exemplo, está tendo circo. Aqui também acontece um evento que eles queimam um boneco de neve para dizer como é que vai ser o verão. Esse ano foi cancelado porque tinha muito vento e a gente já sentiu isso no verão, o verão tá horrível. O verão tá péssimo, né? Que mais que tem aqui? Às vezes tem ópera ao céu aberto, que eles passam o que está acontecendo dentro da ópera num telão gigantesco. O mercado de Natal também acontece aqui, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre esse mercado de Natal e vai estar na playlist bem no finalzinho desse vídeo agora para vocês, se quiserem conferir como é o Natal aqui em Zurique, também tem lá. É mágico, nossa. Então, se você estiver na cidade de Zurique, dá uma passada por aqui porque pode ter alguma coisa acontecendo. Uma dica de ouro para vocês, uma pessoa que eu conheço veio para Zurique e ficou assustada com os preços, disse que pagou R$12 numa água e ficou traumatizado. Sim, é caro no geral, mas a água é de graça, ó. Espalhado pela cidade inteira tem várias fontes que a água é potável, vocês podem beber com segurança. Com água a gente não gasta. Agora a gente está aqui, então, chegando na Universidade de Zurique. E por que a gente veio aqui? Para mostrar o prédio bonito para vocês? Também, mas a gente veio aqui para tirar a barriga da miséria, porque tem o restaurante universitário deles, ou bandejão, como vocês querem chamar. Aqui se chama Mensa e a comida é bem gostosa, tem opções de carne, vegetarianas, vários tipos de comida e o preço é muito mais em conta do que comer em um restaurante da cidade. Então tá aí uma dica de ouro para vocês. Segue com a gente que a gente vai mostrar como é que é o restaurante e como é que funciona.
Aqui hoje eu peguei um macarrão com almôndega e incluso tem um apfelmousse, que é um mousse de maçã. Ou poderia ter pego uma salada, igual o Felipe pegou. O Felipe pegou... Fitness. O Felipe pegou um moussaka, que é um moussaka, não sei como pronuncia, que é uma comida grega que é tipo uma lasanha de berinjela. Ele pegou o prato vegetariano. Então o dele deu 13 francos e o meu deu 15. Mas é um preço bem acessível para Zurique. Bem gostosa a comida, já está sumindo, viu? Eu queria mostrar que esse macarrão aqui, na verdade, ele é um macarrão bem típico suíço. Ele se chama Hornli e ele quer dizer tipo chifrezinho. O Felipe também, ó, já foi, né? E aí, gostou? Você gostou? Aí aqui, esse restaurante, ele é aberto para pessoas externas também, não só para estudantes, só que ele vai ter, a gente mostrou ali, tem vários lugares com comidas diferentes, né? Se você ver o papelzinho da comida que você tá pegando, vai ter 3 preços. Tem um mais barato, que é para estudante, tem um preço do meio, que é para quem trabalha na universidade, e o preço mais caro será o seu, né, o externo. Eu até me arrisco a dizer que é a forma mais barata de comer num restaurante em Zurique, se você não for pegar, sei lá, um lanche, um sanduíche, sabe? E agora a gente está num lugar chamado Polyterrasse. Ele fica na frente da ETH, que é a Universidade Técnica de Zurique, que é uma universidade bem antiga onde o Einstein estudou. Aqui é bem legal vir porque tem uma vista bem ampla da cidade e o próprio prédio da universidade, ele é um prédio antigo muito lindo. E dá para chegar aqui em cima a pé de transporte ou por um funicular, que leva 1 minuto e pouco para subir. É bem legal também, a gente vai passar por lá e mostrar para vocês na hora de descer. Reparem as torres de igreja aqui de Zurique, elas são todas com essas pontas aqui, tá vendo? Parece aquelas casinhas de bruxa. A exceção é a Grossmünster, que tem a torre dupla, mas todas as outras têm essa mesma carinha. E lá na frente, do outro lado, aquele morro lá se chama Wetliberg e também dá para subir lá e ter uma vista legal da cidade. Mas se você for fazer isso, você precisa de um ticket extra, não está incluso no ticket de Zurique, tá? Isso é importante saber. Fundada em 1853, a ETH é uma das faculdades mais renomadas do mundo. Daqui saíram diversos ganhadores do Prêmio Nobel e alguns alunos muito famosos, como a Carol e o Albert Einstein. O prédio da instituição é uma atração por si só, e para aqueles que vierem apreciar a vista do Polyterrasse, vale a pena uma passada para conhecer o seu interior. Agora a gente vai pegar o Polyban, que é esse funicular que tem aqui, sai do lado da ETH e vai até lá embaixo na estação central. Agora, como mágica, a gente está aqui no ladinho da estação central, entrando na rua que tem aqui na cidade, no bairro de qual mesmo? Niederdorf. Seria o vilarejo de baixo. E a gente está embaixo e é um vilarejinho, faz sentido? Faz sentido, né? E não foi mágica, foi o Polyban. Mas deixa eu dizer que é mágica. E nessa rua aqui a gente tem bastante bares e restaurantes e ela à noite ela é bem viva, bem animada, tem bastante gente que vem aqui curtir a noite, né? Tem alguns bares bem legais e a gente recomenda qual, Carol? A gente gosta muito do bar Big Ben. Ele é um pub, tipo, inglês, irlandês, não sei agora. Ele é bem escuro assim e tem um monte de torneira de chopp, é bem legal. Sabe aqueles filmes que a gente vê o pessoal chega na bancada, pega uma cerveja e vai beber?
É nesse estilo, né? É. A gente até iria lá para mostrar para vocês, mas está muito cedo, está fechado. E esse bairro aqui de Niederdorf, na minha opinião pessoal, é o lugar mais fofo de Zurique. Eu acho muito legal, as ruas estreitinhas, tem uma cara mais medieval. E a gente vai explorar ele agora. Além da Niederdorfstrasse, a gente tem uma outra rua bem peculiar de Zurique para sugerir também. Ela é igual a essa, tem bastante movimento à noite, o pessoal vai lá para curtir bastante jovens vão para lá, e é a Langstrasse. É uma rua bem movimentada de Zurique à noite, onde estão as baladas e essas coisas assim. Lá é onde tem a vida noturna acontecendo quando o resto da cidade está morta. É nessa região da cidade velha de Zurique que ficam algumas das igrejas mais famosas da cidade. Temos a Großmünster, a Wasserkirche, a Fraumünster e a São Pedro, cada uma delas com suas características próprias. Eu menti pra vocês, ó. Eu falei que a Großmünster não tinha aquela torre igual todas as outras, ela tem aqui atrás, ó. Só não é as duas principais, mas ela tem. Pra entrar nela é gratuito, também dá pra subir numa das torres dela ali por 5 francos. Só que tem vários degraus, né, Felipe? Quantos exatamente? 185, se eu não me engano, é isso? 180 alguma coisa, não me lembro certinho. Para aqueles que caminham às margens do rio Limmat, é muito fácil de identificar a Großmünster, devido às suas torres bem características. Além disso, o local conta com uma grande importância histórica, já que foi nesta igreja que se declarou a separação entre a igreja e o Papa, o que mais tarde levaria o país à reforma protestante. Deu um baita azar de estar vindo num período de 3 dias em que a igreja Wasserkirche, a igreja da água, está fechada por causa de trabalho de reforma aqui dentro. Mas isso aqui é uma dica legal para vocês verem, é uma igreja bem diferente, porque antigamente ela era um culto, era o local de um culto, aí tem uma pedra lá onde faziam o culto, sabe? Fica na cripta da igreja. E ali dizem que foi executado os santos principais da cidade de Zurique, que era o Félix e o Régula. E aí, essa igreja é bem histórica, ela já foi construída do século X até o XIV, bastante tempo também. Uma pena que a gente não vai poder mostrar para vocês. Até tem gente entrando, mas é porque tem outra construção aqui junto com a igreja. Localizada no lado oposto do rio Limmat em relação às igrejas anteriores, a Fraumünster foi construída por volta do século IX, e nos dias de hoje, o que mais atrai os turistas para o local são os vitrais feitos pelo artista Marc Chagall, na década de 1960. Além disso, a igreja possui um órgão com 5.793 tubos, sendo o maior do cantão Zurique. A igreja de São Pedro foi construída onde na época romana se encontrava um templo dedicado a Júpiter, e nos primeiros anos de sua construção o campanário serviu como torre de vigilância para proteger a cidade em caso de incêndios. O seu maior destaque é definitivamente o relógio localizado na torre da igreja. Construído por volta de 1350, possui aproximadamente 9 metros de diâmetro e é conhecido como o maior relógio da Europa. A gente está aqui agora na Augustinagasse e ela inicia no ladinho da St. Peter, que a gente estava agora. Aqui então é uma rua que ela vive enfeitada com bandeiras da Suíça ou bandeiras temáticas quando tem algum evento. A gente está procurando elas e já vai mostrar para vocês assim que achar. Essa aqui é a bandeira da Suíça, né, vermelha com a cruz. Uma curiosidade sobre ela é que ela não é retangular igual as bandeiras, a bandeira suíça ela é quadrada. Não sei se vocês sabiam disso.
E aqui é a bandeira do Cantão Zurique, porque o cantão é o estado. Assim como São Paulo e Rio tem a cidade de Zurique e o estado, né, que é o Cantão de Zurique. Essa aqui então é a bandeira do cantão. E ali estão as bandeirinhas então da Agustina Gassi. Aqui falam que tem restaurantes e bares que vale a pena provar e visitar. A gente não vai ficar em lugar nenhum aqui. Zurique, ela é uma cidade que é um centro financeiro da Suíça, até por isso muita gente acha que aqui é a capital, mas não é. E agora a gente está no coração da Suíça, entendeu? Financeiro. A gente está num lugar chamado Paradeplatz, e aqui é o centro financeiro de Zurique, e é onde fica a sede dos dois principais bancos do país, que é o UBS, atrás de mim, e aqui o Credit Suisse, que agora foi comprado pelo UBS, mas isso é outra história. E aqui, então, a gente também está num lugar que é como eu posso dizer, como se fosse o metro quadrado mais caro da Suíça, se você considerar a parte do terreno com o que tem construído em cima. É o lugar mais caro de uma das cidades mais caras do mundo, então aqui é tudo bem, gira em torno do dinheiro. Conectado com a Paradeplatz, a gente tem a Bahnhofstrasse, que é onde a gente está agora. E aqui é uma loja é uma rua que tem muita coisa cara, tanto, sei lá, loja de grife, de acessórios caros. Aí a gente está aqui na frente de um lugar assim que é pouco conhecido, que é a Rolex. Aqui então tem a Rolex, que é relógios suíços, ó. Só não tem preço. Ah, tem o preço sim, ó. 11.000 francos, 14.800. Baratíssimo, galera. 12.200. Aí aqui, ó, tem o Credit Suisse, que é o banco. Eles já pegam a passarela, ó, e já dá direto aqui na Rolex para gastar o dinheiro deles. Muito bom, né? Aqui a Bahnhofstrasse, ela dá lá na estação central aqui de Zurique, na estação principal. E dá para fazer essa caminhada, isso aqui tudo é bem legal, é bem arborizado, é bem bonito de passear aqui. Quem tiver dinheiro para comprar, compra, né? A gente consegue comprar um sorvete. Mas a gente vai mostrar um pouco mais da Bahnhofstrasse para vocês depois. A gente tem alguns pontos que a gente vai dar uma fugidinha aqui da rua e depois a gente volta para cá. Durante o Natal, essa rua ela é toda enfeitada com pisca-piscas e fica muito bonito para os eventos de Natal. E tem vários mercadinhos de Natal aqui também. Aqui ainda na Bahnhofstrasse, a gente tem um segredinho para contar para vocês. Aqui nessa loja COS, número 53, tem uma coisa bem legal para mostrar no andar -1. Vamos lá com a gente. Estamos descendo aqui então agora para o andar -1 na loja, que é a seção masculina, tem que segurar meu marido. Deixaram a gente entrar com o cachorro na loja tudo. Essa é a grossura da parede do cofre, gente. Hoje em dia, então, a loja incorporou esse antigo cofre do banco, né? Ela tá dentro dele, mas a gente consegue ainda ver nas paredes aqui todas as coisas das contas antigas e tal. Vamos, já achasse o teu aí, Felipe, ver se sobrou algum dinheirinho. Eu achei aqui meu cofre, minha gavetinha, vou pegar minha grana aqui. Esse é o meu dinheiro. Imagina os donos desses daqui, né, como era grande. Aí tem bastante ouro, né? Dava pra guardar bastante de ouro. Legal. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow.
A gente tá aqui agora no topo do Lindenhof. A gente tava antes ali na ETH, que tinha uma vista bem legal da cidade. Agora a gente tá do outro lado também, tendo uma vista daquele lado de lá, né? E aqui o pessoal vem para fazer piquenique, para tirar foto, é bem conhecido esse cantinho. E nesse mesmo lugar aqui tem ruínas da época romana. Esse rio aqui embaixo da gente é o rio Limmat. A gente já mostrou alguns rios para vocês hoje, esse é um dos principais de Zurique. E a gente já fez uma aventura muito diferente nesse rio. A gente no verão passado foi e pegou um bote e desceu o rio abaixo, levado pela correnteza. Até algumas pessoas já falaram para mim que já viram uma reportagem do pessoal voltando para casa do trabalho, da Suíça, descendo o rio, né? Com boia, com essas coisas. A gente fez algo parecido. E aí, se vocês quiserem ver, a gente também conta um pouco da cidade lá. A gente vai deixar na nossa playlist de Zurique, beleza? Vale muito a pena subir ali no Lindenhof, porque é muito bonito a vista lá de cima e é um bom ponto para parar e dar uma desacelerada. Gostei de ter parado ali um pouco, vale muito a pena. Uma dica para vocês, passem no supermercado, compram umas coisinhas, pão, queijo, talvez um vinho, faz um piquenique ali, é bem legal. Recomendamos bastante fazer isso, né? Isso aí, estamos chegando no nosso destino. Se vocês forem ficar um dia em Zurique, a gente mostrou tudo o que tem de mais importante para ver. Agora, se vocês não têm mais tempo por aqui, a gente tem umas outras recomendações. Além das coisas que a gente já falou para vocês, que vai estar na playlist lá no final, tem ainda o Museu da Lindt e o Museu da FIFA, que a gente vai deixar junto também na playlist. E aí, Perizito, cansado? Não dormiu suas 15 horas de sono de beleza hoje? Aqui então é a estação de trem principal de Zurique. É bonitona também. E ela que dá o nome dessa rua. Bahnhof quer dizer estação de trem. Bahnhofstrasse quer dizer rua da estação de trem. Muito criativo, né? Oi? Peguei aqui duas cervejas bem diferentes. Essa daqui é a Sour Power. Ela é uma cerveja sour, que ela é com gooseberry, morango e ruibarbo. Vamos ver se isso... Interessante, né? Vamos ver se isso é bom. É tudo menos cerveja. E essa daqui, na dúvida entre uma IPA ou uma cerveja de trigo, essa daqui é uma IPA de trigo. É uma triguipa. Triguipa. Vamos ver se você levou também. Então essa é a nossa primeira dica de cervejaria aqui da Suíça, não é a última. E a gente vai provar as cervejinhas deles, né? Então bora lá. Bora. Vamos dessa que tá mais perto. Saúde. Boa? Tem um gosto de maracujá, tipo de IPA, mas não é amarga igual IPA, que eu não gosto tanto. Tem um gosto meio de trigo. Não sei se eu tô sendo induzida, mas tem. Gostei. E a tua? Parece que eu tô tomando um suco de melancia azedo, sem açúcar. Então não é tão boa. E é meio água com gás, meio gasoso assim, sabe? Gaseificado. Isso, é meio gaseificado. Não, é bem gostoso, mas é azedo pra caramba. Suco de melancia azedo gaseificado. Isso.
A propaganda não parece muito boa. Mas é totalmente diferente. Mas é totalmente diferente. Meu Deus, minha boca tá querendo travar de tão amargo. É totalmente diferente, então vale muito a pena. Então, esse lugar aqui que a gente tá dando como primeira indicação de um lugarzinho para vir passar o restinho do dia, ele também serve comida, que no geral é focaccia, com alguns recheios diferentes. Tem algumas coisas veganas. Ou tem então uma porçãozinha de nozes ou de azeitona, mas é coisa mais simples assim. Porque... Ah, não vou rir. Tu já tá rindo. Tem as nozes e a azeitona, que são... Tem as nozes e vocês. A gente vai levar vocês agora para um outro lugar que é legal para beber, para comer e o ambiente também é super legal. Fica aí com a gente para ver onde que é. Tem comida para mim, gente. Cadê o Peri? Ele tá muito cansado. Estamos quase chegando no nosso próximo destino, né, Carol? Tá no caminho. Isso aí. Antes a gente estava andando, ó, aqui tá a ETH, a Uni, a Grossmünster tá aqui. A gente estava andando por lá, mas agora a gente se afastou um pouquinho, pegou o transporte público para vir visitar essa outra dica que a gente vai dar para vocês, né, Carol? Que vale a pena. Vocês podem pegar o transporte público, ônibus, o tranca, o bonde, ou podem pegar trem. Tem várias alternativas para chegar até aqui. Dá para andar também, mas a gente é preguiçoso. A gente está na região de Hardbrücke, é o nome da estação de trem aqui, que a gente acabou de passar por cima. E a gente está indo para um lugar chamado Frau Gerolds. Bora lá. Bora lá. Então, aqui o Frau Gerolds, ele é bem legal pelo ambiente, é o céu aberto com essas lampadazinhas e food park, assim. A gente pegou uma cerveja stout e uma cerveja... E uma Blanc. que acho que deve ser de trigo, né? Geralmente é. Aqui é uma dica muito boa para vir passar o final do dia, para tomar uma cervejinha, até para comer alguma coisa. E tem bastante gente, é bem vivo aqui o ambiente, é bem legal. Então esse foi o Frau Gerolds. A gente espera que tenha sido útil, que vocês tenham gostado das dicas de hoje. E o que a gente tinha para mostrar de Zurique em um dia é isso. Como a gente falou antes, tem mais coisa na playlist. Aproveitem essas dicas que a gente deu, adaptem da sua maneira, façam o que der para vocês fazerem de acordo com o ritmo de vocês. Exato. E Zurique não é só isso, tem muito mais coisa e não quer dizer que o que a gente mostrou hoje são as melhores, são as que a gente escolheu fazer hoje. Obrigada por acompanhar até agora. Se vocês gostaram do conteúdo, deem aquela forcinha pra gente e se inscrevam no canal, por favor, vai ajudar bastante. Ou deixem o seu like também. Olha só esse cabelo dourado nesse pôr do sol, é só. Anjo, gente. Pronto, desculpa te interromper, pode continuar. Então tá, valeu galera, até semana que vem com mais vídeos. É isso aí, gente, valeu.